Eu estou um pouco cansado agora, depois de 3 dias, mas Deus não se cansa. Ele é fiel. Vamos então começar a ler e estudar o livro de Lucas, capítulo 11. Na última lição, nós falamos sobre como Jesus era um homem de oração, que embora ele fosse Deus, também era homem. Ele orava a favor do seu povo como homem e viveu sobre a terra como homem. E viveu também uma vida de oração. E hoje em dia, quando eu falo com cristãos, não importa onde, latinos-americanos, lá nos Estados Unidos, Canadá, Rússia, África, Ásia, quando falamos sobre a oração, quase todos reconhecem que não oram como deveriam. Irmãos, me contem sobre a vida de oração de vocês. E imediatamente os irmãos inclinam a cabeça. Bem, brother Paul, eu não oro como eu deveria. Às vezes as pessoas, elas me criticam dizendo que eu sou um homem muito simples, porque quando me dizem, Paul, como eu posso crescer na fé cristã? Eu digo, bem, leia a sua Bíblia e ore. Não tem que haver mais nada. Leia a tua Bíblia e ore. É muito simples, mas não é muito fácil. Porque, como eu disse há 2 dias, a carne odeia a oração. A carne odeia a leitura da palavra de Deus. Então, a carne é um bom guia, né? Como devemos viver. Devemos fazer tudo o que a carne odeia. Devemos orar. Hoje em dia, nós temos grandes expositores. E muitos deles falam sobre a necessidade de expor as Escrituras e de estudar as Escrituras. E está certo, irmãos, nós devemos fazer. Mas eu não creio que escutar é o suficiente. Nós não temos escutado o suficiente sobre a oração. Não há muitas conferências sobre a oração. Os grandes reformadores, não tem explicação a vida deles. Carnalmente, naturalmente, suas vidas eram sobrenaturais. Eles não eram apenas grandes expositores, mas eles também eram homens de oração. A esposa de Martyn Lloyd-Jones disse que você nunca vai entender o meu marido, você nunca vai entender o ministério dele, a menos que primeiro você reconheça que ele era um homem de oração. Charles Spurgeon era um homem de oração. Todos os missionários que tiveram sucesso em seus ministérios eram homens e mulheres de oração. E o que é muito interessante e me incentiva bastante é que, embora não que eu não seja inteligente ou eloquente, eu posso orar. Eu posso fazer a coisa mais importante. Até o grande pregador Charles Spurgeon disse que seria melhor ter 10 homens que sabem orar do que 10 homens que sabiam apenas pregar. Leonardo Ravenhill, não sei se vocês já escutaram esse nome, ele era um grande pregador inglês. Um pregador muito poderoso, cheio de fogo, um homem perigoso é pouco perto dele. E ele falou sobre um homem que era um homem de oração, que uma vez ele entrou no quarto onde esse homem estava orando e ele parou e não disse nada. E ele deu um passo assim, para trás. E ele perguntou, por
Por que retroceder? Sim, sim, assim. Ele disse, porque você nunca pode dar as costas para ele, a realeza. Não? Irmãos, embora eu não tenha sido um homem, às vezes eu prego com esses homens aqui por aí afora, e eu não posso acreditar que, assim, eu não sou um ótimo acadêmico. Definitivamente eu não sou o mais inteligente. Não sou eloquente. De fato, quando eu estudo os meus talentos naturais, eu não consigo encontrar talentos naturais. Mas o homem mais incapaz e o homem mais fraco pode orar. Pode orar. E por intermédio da oração, o Senhor pode usar o menor homem que existir, mais incapaz, para fazer grandes coisas. Uma vida de oração. Um homem que sabe que não é muito inteligente e que não é muito poderoso, ele se apega à palavra de Deus, que é a inteligência de Deus. Ele se apega à oração, onde Deus pode tirar um maior proveito e fazer o fraco se tornar forte. O nosso problema não é que somos muito fracos, é que não reconhecemos quando devemos reconhecer que somos fracos. Porque mesmo os homens muito dotados de dons naturais não podem avançar o reino de Deus. Porque não é pela carne, é pelo Espírito. E nós precisamos de maior dependência da palavra de Deus e do Espírito Santo. E podemos ver isso na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui na Bíblia diz que um dos discípulos se aproximaram dele e pediu: Senhor, nos ensina a orar. Não é interessante? Jesus ressuscitou os mortos. Jesus expulsou os demônios. Jesus caminhou sobre as águas. Mas os discípulos nunca se aproximaram dele pedindo: Senhor, nos ensina a ressuscitar os mortos. Senhor, nos ensine a caminhar sobre as águas. Então eu acho que quanto mais coisas... Como eu posso dizer isso? A coisa mais excepcional do nosso Senhor Jesus Cristo, mais que o seu poder de ressuscitar os mortos, a coisa mais excepcional na vida do nosso Senhor Jesus Cristo foi sua vida de oração. Que quando os discípulos estavam olhando para Jesus orando, eles pensavam: nunca na minha vida eu ouvi um homem orar dessa maneira. Eu vou dizer algo para vocês, e eu não posso tolerar. Quando eu vejo o que eu vou descrever, eu posso ver imediatamente que este homem, mesmo que ele seja um grande pregador famoso, que ele não conhece bem a Deus. Quando um homem sobe no púlpito e ele diz: irmãos, sejam bem-vindos à igreja, hoje nós vamos nos divertir no Senhor, vamos adorar, vamos ouvir uma pregação e nós vamos agora, Senhor Deus. O quê? Você vai se aproximar do trono de Deus assim? Você não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Me desculpe, você não conhece a Deus. Você não sabe o que você está fazendo. Está bem, seja muito feliz, muito bonito. Bem-vindos. Vamos nos divertir na presença do Senhor. Agora vamos orar. Senhor,
nos apresentamos diante de Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Pode ver a diferença? Não é uma atuação. Se você conhece a Deus como Ele é revelado nas Escrituras, você não vai entrar diante dEle como um tolo na presença dEle. Como se você estivesse falando comigo ou com outro homem. Vocês me entendem? Não há muito temor de Deus, porque as pessoas não conhecem a Deus. Senhor, ensina-nos a orar. Como vai ensinar a orar? Você não pode ensinar como orar se você não conhece a Deus. Aí não vale. Se você diz sim, pastor, mas eu sou cristão. Pode ser cristão e ao mesmo tempo ser muito imaturo no seu conhecimento de Deus. Vocês me entendem? Vamos um pouquinho aqui aos Salmos. Capítulo 50, versículo 16. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Versículo 21. Tens feito essas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. A última frase. Pensavas que eu era teu igual. Na ausência do conhecimento bíblico de Deus, a heresia vai entrar. Vamos fazer uma pergunta. Digamos que agora mesmo eu estou aqui com uma folha. Uma folha, um lápis. E eu dou 1 hora para vocês fazerem uma lista dos atributos de Deus. E não somente eu peço vocês uma lista, mas quero também uma definição de cada atributo. A maioria dos irmãos não pode fazer isso. Não sabe nem o que significa santidade ou o que significa a justiça. Então, muitas vezes, nos aproximamos de Deus como se Ele fosse como nós. Mas Ele não é como nós. Agora, Ele diz, ensina-nos a orar. Assim como também o João ensinou seus discípulos. Sabe o que é interessante para os pastores aqui? Os mestres do tempo de Jesus, eles estavam acostumados a ensinar os seus discípulos como orar. Quantos pastores ensinam os seus membros como orar? Como orar no privado, particular? Como orar em uma congregação? A nossa igreja começa o principal culto no domingo, começa às 10. E das 10 às 11 é somente oração corporal, todo mundo junto. Toda a igreja ora, debaixo da direção dos anciãos, por 1 hora. Irmãos, quando nós começamos foi terrível. Porque as pessoas
não sabia como orar biblicamente. Mas depois de vários anos, os anciãos ensinando as pessoas como orar, às vezes as pessoas visitam a igreja e dizem: uau, o sermão foi bom, foi edificante, mas o que me impactou foi a hora da oração. Como oram os irmãos, entende? Se lembrem, pastores, que o Senhor disse que seria casa de oração, o templo. Os nossos pastores, levem essas palavras a sério, pastores. Quarta-noite, muitas vezes, nós temos o que nós chamamos de assembleia solene. A igreja pode orar por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas orando biblicamente. Por quê? Porque os pastores investiram anos ensinando a congregação como orar publicamente. É possível pregar de uma maneira não bíblica. Sim. Sim, dá para fazer. É possível orar de uma maneira não bíblica? Sim, dá para fazer. Dá para orar. A reforma não é apenas uma doutrina da graça isolada. A reforma é baseada na doutrina da sola Escritura. E que nós temos que confirmar cada aspecto da nossa vida, do nosso pensamento, cada aspecto do nosso ministério, da nossa igreja, ao que está escrito. Então, se vamos orar com uma congregação, precisamos aprender como orar biblicamente. Agora, quando eles pedem que o Senhor, quando ele pede ao Senhor, Senhor, nos ensine a orar, o Senhor responde, como o que nós chamamos de hoje em dia, como a oração do Pai Nosso, especialmente lá na Igreja Católica. É melhor referir isso a essa oração como uma oração modelo. Aqui também, veja o que está acontecendo. De novo, desculpe o meu espanhol, porque eu também estou muito cansado. Mas eu espero ser capaz de comunicar o que eu quero dizer. Existe apenas uma vez nas Escrituras, em todas as Escrituras, quando uma pessoa pergunta a Deus como ela deve orar, somente uma vez. E a resposta está aqui, o Pai Nosso. Mas principalmente, geralmente as pessoas não oram assim. Ou lá na Igreja Católica, tem a oração do Pai Nosso, mas de uma maneira totalmente antibíblica, com vãs repetições. Cristo não está dizendo que devemos simplesmente repetir essas palavras aqui, mas devemos usar o Pai Nosso como um esboço, um modelo, como nós devemos orar. Nós temos aqui o Pai Nosso aqui no capítulo 11, mas vamos a Mateus, onde vemos a versão mais completa. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Aqui nós temos o que Aqui temos uma psicologia perfeita em relação a como nós devemos nos aproximar de Deus. Temos um exemplo da atitude perfeita que devemos ter quando nos aproximamos de Deus. Pai Nosso, Ele é o nosso Pai. Podemos nos aproximar dele sem medo, que está nos céus. Nosso Pai é o Rei da Glória e nós devemos nos aproximar dele com reverência. Quantos de vocês já devem ter escutado ensinamentos sobre o Abá, Pai? E o pregador diz: Abá, papai. Não é isso que significa, não significa papai.
E você não deve ensinar assim. Vocês já devem ter escutado esse ensino. Ah, papai. Não, não significa papai. Não comunica a referência encontrada na palavra Abá. Então, vou dar um exemplo. Na África, em alguns lugares da África, o pai, se ele é um bom pai, as crianças amam seus pais. Mas quando elas vão até os pais, elas fazem isso com reverência. Não vemos isso nos dias de hoje mais, né, na nossa região, enfim. Mas eu já vi crianças dizendo: papai, papai. Sim, filho. Quero falar com o senhor, papai. Mas há uma reverência. A palavra Abá, pai, significa sim, carinho. Mas não um carinho de qualquer jeito, sem reverência. Não podemos enfatizar demais o carinho. Não podemos enfatizar demais a reverência. Tem que andar junto. Tanto em inglês, tanto em espanhol. Papai? Não. Porque ele não carrega a reverência que um relacionamento com Deus exige. Vocês entendem? Tenham bastante cuidado. Ele é o nosso Pai. Nosso Pai é o Senhor da glória. É um privilégio podemos ler e falar e chegar até Ele, Pai, sem medo, diante do Pai, do Rei, Senhor. E quando falamos com Ele, eu falo com o Senhor acerca de tantas coisas, da chuva, do bosque. Esta manhã, Senhor, o café está muito bom. Mas eu nunca vou deixar de lado a reverência, o privilégio. Eu deveria estar no inferno, condenado, eternamente. Um verme, nada mais. Mas eu fui salvo. E Ele me chama de filho, porque eu sou. Eu tenho o direito de entrar na presença dEle. É um privilégio. Um homem que estuda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, um homem que estuda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, uma pessoa que satura sua vida na palavra de Deus, ela vai ter uma atitude correta. Uma atitude correta. Tudo vai depender do nosso relacionamento com a palavra de Deus. Agora, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O que nós temos aqui é como um diamante e 3 facetas. Existem 3 pedidos, mas eles são de fato apenas um pedido. Então, vamos ver. Primeiro, santificado seja o teu nome. O que significa que Deus é santo? Às vezes eu pergunto aos alunos, aos estudantes, o que significa o que Deus é santo? Eles sempre dizem a mesma coisa, que Deus é sem pecado. Bem, o que significa que Deus é justo? Sim, Deus é sem pecado. Então não há diferença entre justo e santo. Olha, a palavra santo, o seu principal significado não significa que Deus é sem pecado. A palavra significa que Deus está separado. Separação. É muito importante. Deus não é como nós. Deus é muito maior. Deus não é como nós. Deus não se encontra na mesma categoria que nós.
Deus pertence a uma categoria acima de todas as outras categorias. Por isso, se escutamos algo que é uma frase muito popular lá na Inglaterra, não antes, Deus e o rei. Falando de Deus e o rei da Inglaterra. Não, isso é blasfêmia. Nunca vamos dizer Deus e outra pessoa, a menos que digamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é Deus e rei terreno, ou Deus e pátria. Não. Porque Deus pertence a outra categoria. E não há mais e nem ninguém na mesma categoria. Então, quando dizemos que Deus é santo, estamos dizendo que ele está numa categoria, que ele tem uma categoria, ela está numa categoria, ele tem valores infinitamente acima de todos os outros mais. E secundariamente, a propósito, sem pecado, mas sem pecado ou simplesmente porque ele está separado. Porque quer dizer que Deus está separado de tudo. Não é comum. Não é como os outros. Não devemos ter no nosso coração lealdades que estão competindo um contra o outro. Todas as nossas lealdades devem pertencer a Deus. E só a Deus. Ele é o nosso principal amor. Ele tem o primeiro lugar em tudo. Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, na Bíblia, o nome de Deus se refere ao próprio Deus. Todos os seus atributos, todas as suas excelências. Então, quando nós estamos dizendo, santificado seja o teu nome, que o coração de cada homem, Deus está nesse coração numa categoria separado. E em cima, acima de tudo. Hoje em dia, na maioria dos homens, alguns homens que dizem que acreditam em que Deus existe, eles vivem como ateus. Não é? Deus não está no primeiro lugar no coração deles. No primeiro lugar na mente deles. No primeiro lugar no trabalho. Nos afazeres. Então, a principal petição que sempre devemos orar, acima de todas as demais petições, é: santificado seja o teu nome. Mas a maioria de nós não ora assim, não é? Alguns de vocês provavelmente vão dizer que nunca oraram assim. Aqui podemos ver a paixão do coração de Cristo, a coisa mais importante no coração de Cristo. Senhor, se eu posso fazer só uma petição, e a minha petição é que todos estimem o seu nome infinitamente acima de todas as outras, os demais nomes, os outros nomes. Que no coração de cada homem o Senhor seja o principal, o supremo, esteja acima. Uma igreja ora, né? Ela tem o tempo de oração congregacional. O que acontece? Alguém tem um pedido de oração? Sim, pode orar pelo meu tio, porque o seu joelho está machucado. Pode orar pela minha vaca, porque ela não está dando leite. E nesse momento, o meu joelho está doendo. Por favor, ore por mim. Irmãos, veja como é a oração congregacional na igreja de hoje. Estamos orando por joelhos, nem mencionamos, santificado seja o teu nome, e nem se importa que tenhamos que sofrer, não nos importa. Nem sequer citamos que o seu nome seja santificado, que o Senhor seja louvado em toda a terra, que ele não pode dormir, porque o seu nome não recebe a honra que deveria receber. Oh, uau, como precisamos mudar, não é verdade?
Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Que o reino de Cristo se espalhe por toda a igreja, por toda a nação, por todos os negócios, por todo o governo, por toda a economia. O Senhor, veja, o Senhor ao Senhor pertence todas as coisas. Abraham Kuyper, um grande teólogo, disse: quando Cristo voltar, sabe o que vai acontecer? Ele vai estender a sua mão sobre a terra e vai dizer: minha, meu. E o que nós estamos perguntando aqui é que todas as coisas do mundo, e todas as instituições do mundo, que tudo que se submeta a Cristo. Uma pessoa que ora para mim, santificado seja o teu nome, na terra, também tem que dizer: Senhor, santificado seja o teu nome em mim. E eu vou estudar as Escrituras e eu vou orar para que o meu pedido se realize. Não é? Não estamos apenas orando pelas pessoas por aí, ou pelo mundo, ou pela igreja, estamos orando por nós mesmos. Estamos fazendo um compromisso. Que o teu nome seja santificado, e eu mesmo vou trabalhar, vou lutar para que o seu nome seja santificado em mim, e também que eu seja um instrumento para que o seu nome seja santificado no mundo. É o trabalho da igreja. É trabalhar para que o nome de Deus seja levado para todo mundo, e para que o seu reino soberano se estenda por todos, sobre todos, e acima de tudo. Isso não significa que será pela força, usando a força militar, que vamos derrubar o de governo. Não é isso que significa. O que significa é que nós vamos pregar o evangelho no poder do Espírito Santo para que os homens se convertam em todo o país e que eles mudem por intermédio do evangelho. Por intermédio do evangelho. Agora, assim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Sabe, eu não sei se vou poder dizer isso em espanhol, mas uma das razões por que os irmãos andam tão tristes e deprimidos é por causa das expectativas deles não realizadas. As expectativas não realizadas. Não é? Por exemplo, o meu corpo é um desastre. Não há mais ferro em mim do que num caminhão. Eu não sei se o Senhor vai poder me ressuscitar, mas com tanto de ferro no túmulo, não é o que eu quero. Eu gosto de levantar peso, malhar. Eu gosto de lutar. Sim, é divertido para mim. Mas agora eu não posso, porque o meu corpo dói. É uma expectativa não realizada. Eu não posso fazer coisas que antes eu fazia. Então eu vou andar deprimido? Se assim for, Senhor, sara-me. Mas, Senhor, se por intermédio da minha enfermidade o seu reino puder avançar mais ainda, e o Senhor puder receber mais glória através da minha vida, por intermédio da minha dor, deixa-me como eu sou. Porque a meta aqui não é a minha melhor vida agora, nessa vida. Não é a meta é o quê? Que o seu nome seja santificado, louvado, adorado. Que o teu reino
se espalhe por toda a terra, e que o seu nome seja santificado em mim, e que o seu reino se estenda, avança em mim. Também a nossa maneira de orar. Senhor, se o teu nome pode ser santificado, e se o teu reino pode avançar, abençoando os meus negócios para me tornar um homem rico, faça isso, Senhor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, se por intermédio da minha pobreza, seu nome for santificado mais e mais, e o seu reino avançar mais, então que assim seja, Pai. Me dê apenas o que comer. Porque o objetivo, eu não sou o objetivo. Minha melhor vida agora não é minha meta. A meta é o reino de Deus. Então veja, a sabedoria de Deus. Depois do versículo 10, depois de aprender a orar de uma maneira teocêntrica, versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Irmãos, você não pode separar o versículo 11 do versículo 9 e 10. Por que eu estou pedindo pão? Para que eu possa trabalhar na santificação do nome de Deus e no avanço do teu reino e no cumprimento da sua vontade. Irmãos, já tinham pensado sobre isso? Pedimos, Senhor, nos conceda pão. Me dê o que eu necessito para viver. Para quê? Para que eu possa servir ao Senhor. As pessoas não pensam assim, não pensam assim. Senhor, me ajude. Me ajude, Senhor. Senhor, eu sou pobre, me ajude, Senhor. Eu necessito de um carro. Senhor, eu necessito de uma casa melhor. Mas o que nós temos que mudar toda a nossa atitude em relação às orações e aos pedidos. É uma coisa que uma pessoa disse uma vez. Senhor, eu preciso de um carro. Ô Senhor, eu preciso de um carro porque eu estou visitando esses lugares nas montanhas e é muito difícil chegar até lá sem um 4x4. E não apenas algo missionário, mas, Senhor, eu sou pai, agora eu tenho filhos e caminhar na rua é muito perigoso. E como homem, como pai, é o meu dever proteger meus filhos. Senhor, por favor, me providencie um carro para mim. Mas tudo se refere com a adoração a Deus e a extensão do seu reino e fazer a sua vontade. Então, estamos pedindo o que nós necessitamos para trabalhar, o que necessitamos como um exército. Necessitamos de comida, necessitamos de água, necessitamos de armas, necessitamos de lugares para descansar e dormir, apenas para que possamos de novo entrar na guerra e lutar. É assim que é uma igreja, é assim que uma igreja deve orar. Uma pequena história, um pouco engraçada, não sei. Meus filhos, quando eles eram pequenos, agora meus filhos estão grandões, assim, ó, mas quando eles eram pequenos, quando eles eram pequenos, eu andava muito em selvas, em lugares perigosos, e às vezes eu voltava para casa cansado e todo destroçado. E os meus filhos, papai, o que o senhor faz? O senhor sai, o senhor volta, o senhor vai em lugares estranhos, o que o senhor faz? E eu respondi para eles, eu não posso dizer para vocês. Por quê? Bem, vocês não vão acreditar. Então, como uma criança, papai, o que faz? O senhor faz? Um dia, quando vocês forem mais maduros, eu vou contar para vocês. Então, sempre depois de cada viagem, a Rússia, a África, a selva, qualquer lugar no Oriente Médio. Papai, o que o senhor faz? Ok, depois eu vou dizer, se senta aí. Agora, eu vou dizer para vocês que vocês têm que acreditar. Vocês prometem que vão acreditar? Sim, papai. O que o senhor faz? Quando eu saio, eu luto contra dragões. O quê?
Não, quando eu saio atrás de dragões, monstros, em todos os países onde eu vou. E as pessoas sofrem muito por causa desses monstros, desses dragões. E eu vou e eu mato eles. Não! Sim, eu disse para eles sim. Sim. Irmãos, no Peru, a gente diz às vezes, eu já escutei, enfim, não sei se todos os peruanos dizem isso, mas eles dizem, você vive porque é grátis. A única razão porque a gente vive é porque não tem propósito. Enfim, eles vivem porque tá livre, grátis, é de graça para viver. Muitas pessoas vivem assim. Mas se eles são cristãos bíblicos, a sua vida é outra. A vida deles é outra. É uma história. Uau! Uma dona de casa. Ela é uma dona de casa. Mas ela tem um dom extraordinário de orar. À tarde, de manhã, nas noites. Ela se converte e ela é uma dona de casa e se torna uma guerreira que luta contra dragões, que peleja pela libertação das pessoas. Um homem trabalha como um carpinteiro todos os dias, não é? Um trabalho difícil, mas não é um carpinteiro. Ele está ali para ganhar dinheiro, para sua família, mas também para propagar o evangelho que ele está crendo e ele está lutando contra dragões.